lançou o desafio, o convite, eu aceitei. Estou aqui para falar a respeito desse amor que a Elisângela acabou de cantar. E o que eu gostaria que você refletisse um pouco comigo nesta noite é sobre aprendendo a amar com Jesus. Eu gostaria que você acompanhasse comigo 1 João, capítulo 4. 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7. Diz assim, eu vou ler alguns textos, os irmãos vão acompanhando, o Salomão vai tentando colocar, mas vou procurar ser o mais breve possível e vou lendo aqui também. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Uma vez que Deus é amor, talvez uma das lições mais importantes que Ele quer nas nossas vidas é que a gente aprenda a como amar aqui nesta terra. Deus é amor, é isso que o texto diz. As coisas são claras e a gente fala, Deus é amor, e é isso mesmo. Está na Bíblia, está na palavra de Deus, Deus é amor. Mas se você tem acompanhado os noticiários, as novelas, os filmes, você deve ter notado como o mundo tem perdido a essência do amor. E eu gostaria de perguntar para você: você tem amado? Como você tem amado? De onde você tem tirado as suas conclusões sobre o amor? São das novelas, são dos filmes, como eu disse agora, são dos programas. Até hoje nunca se viu alguém que pudesse amar tanto como Jesus Cristo. Se Deus é amor, se Jesus Cristo é amor, é com Ele que nós devemos aprender sobre o amor. O que as outras coisas dizem a respeito do amor, talvez uma coisa possa ser certa, talvez uma outra coisa possa ser, mas o que nós temos a certeza, o que está certo mesmo, sem tirar e nem pôr, é o que a Bíblia diz sobre o amor. E nós vamos refletir algumas coisas, não muitas, porque tem muitas coisas. Olha, se você começar a ler a sua Bíblia, você vai encontrar tanta coisa a respeito de amor, tanta coisa. Nós vamos analisar algumas coisas. A primeira coisa que eu gostaria que você observasse é que nós devemos amar acima dos bens materiais. É um primeiro ponto. Eu peguei alguns textos que eu gosto, de algumas coisas que Deus fala a respeito do amor de uns para com os outros, dele conosco. E um primeiro ponto que eu observei é que nós devemos amar acima dos bens materiais. Em Marcos 10, de 17 a 22, diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o
qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz e segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Uma primeira coisa que você pode observar aqui: Jesus Cristo olhou para ele e o amou. É assim que diz a palavra: o amor. Primeiro Deus amou aquele homem. A gente ouve muito a respeito deste texto e a gente, entendendo que o Senhor disse a ele que ele deveria vender tudo e dar aos pobres, talvez lhe faltasse alguma coisa aí. Era isso. Aquele homem amava mais os bens materiais dele do que o próprio Deus. Aquele homem amava mais o que ele possuía. Nós também às vezes fazemos assim. Às vezes as coisas são mais importantes. As coisas materiais são mais importantes na nossa vida. E em muitas ocasiões nós deixamos de amar por isso. Esse texto ele é muito usado em sermões, quando se associa às pessoas que não conseguem largar as coisas para seguir a Deus, para seguir a Jesus Cristo. Mas eu gostaria que você pensasse também: Jesus Cristo queria que aquele homem amasse os pobres, queria que ele desse as coisas para os pobres também. Como se ele dissesse assim: olha, para você me seguir, eu te amo e você precisa amar também. Só que você não consegue amar porque tem coisas na sua vida que são maiores do que eu. Tem coisas na sua vida que dizem mais a respeito do amor. São os seus bens materiais. Vende, ame, dê aos pobres. Aquele homem se retirou triste, porque as coisas foram mais importantes do que o amor. O amor que Deus ofereceu a ele, que Jesus ofereceu a ele. Porque, como eu disse, a Bíblia diz: Jesus, olhando, o amou. Jesus o amou. Quis ensiná-lo também a amar. Ele foi embora triste. A Bíblia diz isso. Mas ele não vendeu. Mas ele não ajudou. Mas ele não amou as pessoas. Talvez isso possa acontecer com você em alguma ocasião, em alguma situação. Você é desprendido dos seus bens materiais. Não estou falando que você é um pecador, se você batalha pelas suas coisas, se você corre atrás das suas coisas, se você sonha, se você vai atrás. Mas o que eu quero perguntar para você: isso é mais importante do que Deus na sua vida? Primeiro ponto: amar acima dos bens materiais. Segundo ponto: amar acima dos preconceitos socioculturais. Amar as pessoas e não ter preconceito. Nós vamos analisar o texto de João 4, de 5 a 9. João 4, de 5 a 9. Diz assim: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da heirade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho,
assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Até aí. O resto da história talvez você já conheça. Tenta aí puxar na sua memória. Jesus conversa com aquela mulher, diz que ele tem a água da vida, que se ela bebesse jamais ela voltaria a ter sede. Fala a respeito dos maridos dela: chame teu marido, mas você já... Ela fala: não tenho. Jesus diz: você já teve 5. Conversa vai, conversa vem. Eu gostaria que você percebesse nisso. É que Jesus amou aquela mulher acima dos preconceitos. Ele não podia falar com aquela mulher, ele não podia. Primeiro, na época de Jesus, as mulheres eram muito inferiores aos homens. Não podia nem se dirigir a palavra a uma mulher em público, se eu não me engano. Em outro lugar, ela era samaritana. Os judeus não podiam conversar com os samaritanos. Guerras antigas que eles tiveram, desavenças entre as localizações, tantas coisas impediam Jesus de conversar com aquela mulher. Mas ele não se apegou a isso. Ele falou com a mulher samaritana. Uma outra coisa também que você pode refletir a respeito disso, talvez você nunca tenha pensado. Jesus Cristo tinha muito mais a oferecer àquela mulher do que a receber dela. Ele queria era dar a água da vida para ela. Mas ele foi humilde e disse: dá-me de beber. Aquilo espantou a mulher samaritana. Aquilo espantou a mulher samaritana. Como tu me pedes? Eu sou uma mulher, sou samaritana. O que você precisa entender disso é que se nós fôssemos analisar a cultura deles naquela época, a divisão política que aqueles estados tinham, isso era mais que suficiente para que Jesus não falasse com aquela mulher. Mas ele amou acima dos preconceitos. Ele amou porque ele sabia que o que ele tinha a oferecer àquela mulher mudaria a vida dela. Atualmente, quando você se depara com uma situação parecida, seja politicamente, seja com uma diferença de ideologia, ou outra diferença qualquer, você consegue amar, você consegue se desprender, você consegue deixar para lá as diferenças para amar. Jesus nos ensina também que nós devemos amar acima dos preconceitos. Essa é a segunda lição. A terceira lição: nós devemos amar além das tradições. O texto que eu gostaria de ler com os irmãos, Mateus 12, diz assim: amar além das tradições. Diz assim: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isto, disseram: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele
ele estava? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido que na lei, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado, que ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Misericórdia quero e não sacrifícios. Vou continuar lendo, porque o texto ainda continua falando sobre isso. Diz assim, ó: e partindo dali, chegou à sinagoga deles, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para que o acusassem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estenda a tua mão. E ele estendeu, e a mão ficou sã como a outra. Jesus Cristo nos ensina mais uma vez que as necessidades das pessoas, o amor às pessoas é mais importante, inclusive, do que as tradições. Os discípulos não podiam colher aquelas espigas no sábado, ele não podia curar no sábado, mas ele amou. Ele amou acima de uma tradição, acima das tradições. Olha, o que ele quer dizer aqui é muito simples. O que ele quer dizer aqui é muito simples. Ele quer dizer: pessoas valem mais do que tradições. Pessoas valem mais do que tradições. É isso que Jesus Cristo está dizendo, é isso que ele nos ensina. Nenhuma das duas coisas era lícito fazer no sábado, porque as tradições daquela época, daquele povo, diziam que não era. Mas ele diz: se as pessoas têm fome, eu vou ficar olhando para a tradição? Eu vou amar essas pessoas? Se tem uma pessoa que está aqui aleijada, com a mão mirrada, eu não vou curar essa pessoa porque a tradição diz que eu não devo curar? Não. Mas só o amor quebra essas barreiras. Ele fez isso porque ele amou essas pessoas. Ele está nos ensinando a amar essas pessoas. Eu vivi, eu pude viver. Eu conto essa história com muita alegria de poder ter vivido isso. Nós estávamos em um acampamento com a igreja a qual eu frequentava. Ali um jovem se converteu, continuou nos caminhos do Senhor, ativo na igreja, estudando a palavra de Deus. Tomou a decisão de se batizar. Olha, quando essa história ficou muito feliz, porque para mim essa história diz exatamente a respeito desse texto. Aquele jovem quis se batizar, porém faltando ali alguns dias para o seu batismo, ele precisou viajar para muito longe. Mas aquele jovem tinha o desejo no coração dele de tomar ceia com a igreja.
professor de classe dele, que também é um pastor, é um teólogo, conversou com o pastor da igreja. Não precisou abrir assembleia, não precisou levantar a mão, não precisou fazer nada. Ali mesmo perguntou se a igreja tinha alguma coisa contra aquele irmão a tomar a ceia com a igreja, porque era o desejo do coração dele. E eles tinham entendido o quanto aquele irmão era especial e estava firme no altar do Senhor. Toda a igreja apoiou aquela decisão. Amor acima das tradições. Aquele jovem poderia ter se decepcionado com a igreja. Ali poderia se abrir uma brecha para o inimigo entrar. Tantas coisas poderiam acontecer. Mas quando nós amamos, nós conseguimos enxergar além das tradições. Eu não estou falando que isso deve ser feito com todos de qualquer forma. Não é disso que eu estou falando, porque as tradições existem, porque as disciplinas existem e vem da palavra de Deus. Mas vem da palavra de Deus também que o ser humano deve ser amado acima das tradições. E foi exatamente isso que aconteceu. E eu não estou mentindo. Fica de pé, Carlos. Ele está aqui, ele veio. Firme, crente, pai de família, crente em Jesus Cristo, que está aqui. Que bom que você veio. Eu sabia que você ia vir. Você se sentiu amado ou não se sentiu? Saiba disso. Tenha isso em sua mente. Amar é mais interessante. Seguindo. Quarto passo. Amar porque Deus quer que seja assim. Ele mandou. E o texto que eu vou ler está em João 13, de 34 a 35. Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Olha, talvez você possa ter muitos anos de cristão, talvez você possa exercer cargos importantes, talvez você possa conhecer a Bíblia do início ao fim, de trás para frente, de frente para trás. Se você não amar, de nada isso vale. O questionamento que eu faço novamente: você tem amado as pessoas? O amor não é apenas uma questão de nós querermos, mas é uma questão de obediência. Deus diz: olha, já tem 10 mandamentos, um novo eu vos dou: amai uns aos outros. É um novo mandamento, é para obedecer. Não é para querer ou não querer. Deixa eu ver se eu quero amar, se eu não quero. Não é isso. Você precisa amar, você tem que amar. Porque se você não amar, você está desobedecendo a Deus. É simples assim. E ele diz o quê? Assim conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Não é pelo corte de cabelo, não é pela roupa, pelo jeito de falar, é pelo amor que se conhece os discípulos de Jesus Cristo. É isso que diz a palavra de Deus. As outras coisas a gente pode passar por cima, com a ajuda do nosso Deus, com amor.
os discípulos são conhecidos? Pelo amor. Como você receberia, talvez, nessa igreja, se essa porta se abrisse, entrassem ali 3, 4 prostitutas com aquelas roupas horríveis que a gente sabe que são, e sentassem pela igreja? Qual seria a sua reação? Você daria um abraço? Qual seria a sua reação se entrasse por esta porta 5 jovens drogados, bêbados? Normalmente, dentro das nossas igrejas, essas pessoas sofrem preconceito. Se aqui é o lugar delas, eu seria a pessoa mais feliz do mundo se todo domingo tivesse drogados, prostitutas, bêbados sentados no nosso meio. Por que Jesus Cristo veio? Não para os que são sãos, mas para quê? Para os que são doentes. Como você receberia um jovem tatuado dos pés à cabeça, com piercing de um lado do outro, se ele entrasse agora nesta igreja? Você o amaria? Eu sei que não é fácil, mas a pergunta é essa: você o amaria? Você abriria a mão das suas tradições? Você abriria a mão das coisas que você aprendeu? Você abriria a mão de tudo para amar esse jovem? Para dar um abraço e dizer: Jesus Cristo te ama, nós queremos você aqui, venha como você está, que o resto é com Jesus Cristo. Você consegue amar essa pessoa? Nós precisamos amar essas pessoas, meus irmãos. Como você reagiria se por essa porta entrassem agora 2 homens de mãos dadas e sentassem aqui? Não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil, mas a palavra de Deus diz que nós devemos amar essas pessoas. Nós devemos amar essas pessoas acima das tradições, acima dos preconceitos, acima de todas as coisas, porque Ele nos amou primeiro. Foi isso que eu li lá atrás, no primeiro texto. E encerrando, amar não é apenas um sentimento, é ação. Em 1 João 13:18, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Ou seja, teoria não serve para nada. Teoria não serve para nada. Ou você ama na prática, ou você não ama. Você precisa aprender a amar. Você precisa aprender a praticar o amor. Você precisa aprender a se alegrar quando nós recebemos um visitante. E entender que aquela pessoa, se ela morrer depois que ela sair daqui sem tomar uma decisão, ela vai para o inferno. Enquanto você não conseguir colocar isso na sua mente, no seu coração, as pessoas vão continuar morrendo sem Jesus. Porque é pelo amor que nós seremos conhecidos. É pelo amor que nós vamos levar essas pessoas a Deus. Em 1 João 4:20-21 diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão.
Em Mateus 25, dos versículos 35 ao versículo 40, deixa eu correr, acelerar aqui. Diz assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, eu estava nu e vestiste-me, adoeci, visitaste, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e com sede te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, Senhor, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Quem você tem alimentado, quem você tem saciado a sede, quem você tem vestido, quem você tem visitado? Olha, eu tenho certeza que se Jesus Cristo vivesse nos nossos dias, se Ele entrasse por essa porta, precisando de água e de comida, rapidamente a gente ia arrumar. Um ia levantar, ia comprar comida, outro ia atrás da água, o pastor ia agilizar as pessoas, nós íamos nos movimentar e nós mataríamos a sede e a fome de Jesus Cristo, nós daríamos roupas para Ele vestir. O que Ele diz aqui é que nós devemos fazer para as pessoas como se fosse Ele. Então nós certamente devemos agir assim, se por acaso alguém precisar disso. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se você der de beber para alguém, se você der de comer para alguém, é como se fizesse para o próprio Deus. Ou seja, se você amar as pessoas, você está amando a Deus. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. 1 Coríntios 3, esse é clássico, né? Para falar sobre o amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, de nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, você pode estudar o quanto você quiser, você pode trabalhar o quanto você quiser, você pode fazer tudo o quanto você quiser. Se você não tiver amor, tudo isso é inútil. Faça o que você quiser, corra atrás do que você quiser. Se você não conseguir amar as pessoas, se você não conseguir olhar para as pessoas como Jesus olha, amando, nada do que você tem, nada do que você faça e nada do que você consiga conquistar é algo. Cai tudo por terra. Por quê? Porque o amor está acima de todas as coisas. O amor está acima de todas as coisas. Eu quero concluir perguntando: alguém aqui quer se parecer com Jesus? Você quer se parecer com Jesus? Nós cantamos isso direto. Dá meu coração igual ao teu, quero ser igual a Jesus. Nós falamos isso direto. O que mais a gente ouve são as pessoas dizerem: eu quero me parecer com Jesus Cristo aqui nesta terra. Agora você quer uma dica para que você se pareça com Jesus? Ame. É a primeira coisa. Talvez você faça muitas outras coisas, tire de você bens materiais, você abra mão de várias coisas, você tente fazer tudo conforme manda o figurino, para você se parecer com Jesus Cristo.
Se você não amar, você não vai conseguir se parecer com Jesus Cristo. Porque se teve uma coisa que ele fez enquanto esteve aqui, foi amar as pessoas. Algo ele fez. Por onde ele passou, ele demonstrou o amor. Por onde ele passou, as pessoas eram mais importantes. Por onde ele passou, ele curou. O menor versículo da Bíblia, quem sabe? Jesus chorou. Esse versículo está lá na história de Lázaro. Quando Jesus chegou, que as irmãs de Lázaro estavam lá tristes chorando, Jesus chorou. Mas por que ele chorou? Se ele sabe que ele tem todo o poder de ressuscitar. Ele chorou porque ele amava as pessoas. Porque ele era uma pessoa sensível às necessidades dos outros. Ele chorou por isso. Ele tinha o poder de ressuscitar Lázaro, ele sabia disso. Mas ele veio do sofrimento alheio. Ele sofreu também. Ele chorou. Jesus chorou. Se alguém um dia perguntar para você por que Jesus chorou, você pode falar com toda certeza, porque ele amou, porque ele se importou, porque ele quis cuidar das pessoas. Foi por isso que Jesus chorou. Você só vai conseguir se parecer com Jesus se você amar. Você só vai conseguir se parecer com Jesus se você cuidar das pessoas. Seja no sábado, quebrando tradições. Seja como a mulher samaritana, quebrando preconceitos. Ou de qualquer outra forma. Se você não amar, você nem pode se denominar cristão. Parece duro, mas é verdade. Se você não amar, você não pode nem dizer: eu sou crente, eu recebi a Jesus Cristo. Porque Deus é amor, foi o que nós lemos. E Ele quer que você também seja amor. Amém? Amém. Chama os meninos, a gente vai tocar uma canção. Os irmãos me perdoem se a minha voz falhar. Eu peguei uma nova gripe. Fiz de tudo para tentar impedi-la e não consegui. Estou gripado. Acho que vocês devem ter percebido. Feche os seus olhos.
No céu sigo na terra, como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e o meu peito acelerado. Eu não tenho tempo pra perder com meus sentimentos. Quando eu penso, se você entendeu essa mensagem,